Salmos 39, a partir do verso 4, diz assim: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Verso 7. E eu, Senhor, o que espero? Tu és a minha esperança. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós vamos agora pregar a Tua palavra, Senhor. E pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que o Senhor nos faça compreender aquilo que será pregado nessa noite. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, ó Deus, para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor se revele aqui nessa noite. Ó Deus, me usa para a Tua glória. Eu não sou capaz, eu sou limitado. Ó Deus, mas o Senhor é poderoso, o Senhor é infinito. O Senhor pode todas as coisas. E nós nos reunimos aqui nessa noite para Te cultuar, para ouvir a Tua voz, para Te engrandecer, para louvar o Teu nome. Saímos daqui edificados, saímos daqui fortalecidos, saímos daqui, Senhor, convictos, ó Deus, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, esse salmo é um salmo de Davi. Davi, ele fala nesse salmo a respeito o quanto a vida é breve, o quanto a vida é curta, o quanto a vida é passageira. E não tem, eu tive num velório hoje, e não tem lugar onde nós pensamos mais na vida do que num velório. O Salomão, ele fala em Eclesiastes capítulo 7, no verso 2, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há festa. Ali a gente pensa na nossa vida, ali a gente percebe o quanto a vida é passageira, o quanto a vida é breve, o quanto nós precisamos aproveitar as oportunidades que temos, o quanto nós precisamos amar as pessoas que estão à nossa volta, o quanto nós precisamos viver da maneira certa, da maneira que agrada a Deus. E Davi, ele fala isso nesse salmo. No verso 4 ele diz: dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Olha só, Davi, ele falando com Deus a respeito dessas coisas, e ele pede para Deus mostrar para ele a fragilidade da vida dele. E nós percebemos isso em momentos, um exemplo, no hospital. Você vai no hospital, quem trabalha no hospital, quem vai visitar um ente querido no hospital, né? Eu por um tempo eu levava o meu tio no hospital de base em Rio Preto para fazer um transplante de rim, e ali era um hospital especializado nisso, em transplante de rim e transplante de fígado. Eu era novo, eu não era nem convertido ainda, e ali eu pude ver o quanto a vida ela é frágil, o quanto a nossa vida é frágil, o quanto a nossa vida ela é passageira, o quanto a nossa vida um dia estamos aqui, no outro dia já não estamos mais. E Davi ele começa a falar com Deus e a pedir para Deus mostrar isso para ele, para que ele percebesse como que é
frágil a vida do ser humano. Salomão, ele fala a respeito de estar na casa do luto, onde a gente reflete na nossa vida, onde a gente começa a valorizar coisas que nós deixamos de lado. Nós começamos a dar valor de volta àquelas coisas que muitas vezes nós deixamos de lado, a ter comunhão com a família, a nutrir amizades, a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, os dias que Deus nos dá, a falar de Jesus para as pessoas, a comunicar o Evangelho para aquelas pessoas que hoje estão conosco, hoje estão aqui, mas nós não sabemos se amanhã, lá no trabalho, lá na rua, lá no ambiente familiar, não sabemos se essas pessoas vão estar lá, né? Então ele começa a falar com Deus, a orar a Deus a respeito disso, para que Deus o faça, mostre para ele, o faça ele conhecer, revele a ele que a vida é frágil, que a vida é passageira. Essa semana, eu até postei lá no grupo, eu tenho um megafone desses de longo alcance, né? Ele atinge mais de 1,5 km de distância. Alguns irmãos aqui já tiveram comigo na praça e puderam ver, né? E eu peguei esse bairro que a gente tem falado para orar, aqui no Cícero de Carvalho, atrás da avenida ali da Pai, até lá no clube, e até lá no Cezé lá, né? Do lago para cima ali. E Deus colocou no meu coração, vai andando pela rua com o megafone e vai pregando a palavra. Eu peguei o megafone e fui andando rua por rua, quarteirão por quarteirão, pregando a palavra, falando da palavra, evangelizando as pessoas. E versículos que todos nós conhecemos de cor e salteado, né? Que está nas traseiras dos caminhões, nos vidros dos carros, né? Nas paredes das lojas, que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para que a gente não pereça, mas tenha vida eterna, né? E saí pelas ruas, evangelizando, pregando a palavra, e teve pessoas que me pararam para pedir uma palavra, para que falasse com elas. Quais as oportunidades que nós temos, sabendo disso, que a nossa vida ela é como um sopro. Quais as oportunidades que você tem tido, que nós temos tido, e quais delas nós temos aproveitado? A vida é frágil. Davi, ele pede isso para Deus revelar isso para ele. Hoje eu estou aqui, e amanhã? Tem um pregador que lançou um livro, chama A Vida é Curta, Deixe um Legado. Eu não estou dizendo aqui que amanhã nós vamos morrer. Pode ser, mas tomara a Deus que não. Mas se acontecer de nós não estarmos aqui amanhã, o que vão falar de você lá na sua rua? O que os seus vizinhos vão falar de você? Qual será a lembrança que os seus vizinhos terão de você? O que eles vão falar de nós? Então, esse livro eu ainda não li, mas eu quero ler. Ele fala, o título dele é isso: A Vida é Curta, Deixe um Legado. O pastor Pedro disse no domingo passado, se eu não estou enganado, pela manhã, o legado ele é mais importante do que a herança, mais importante do que os bens que nós vamos deixar para os nossos filhos, mais importante do que a herança, bem material, financeiro, é o que você fez que marcou, que vai marcar a próxima geração. O que eles vão dizer a respeito dos pais dele, dos avós, dos bisavós? Se eu perguntar aqui, quem lembra o nome do tataravô? Alguém lembra o nome do tataravô? Difícil, né? Por quê?
Por que tem alguns nomes que estão nas placas das ruas? Por que a sua rua tem um nome? Por quê? Aquilo foi uma pessoa. Ela fez algo. Você lembra o nome do seu bisavô? Alguns já lembram. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Como nós vamos viver? Como nós temos vivido? Davi, ele pede: me faça reconhecer, Senhor, a fragilidade da minha vida. Me faz eu entender que eu preciso aproveitar o dom da vida que o Senhor me deu. Eu preciso aproveitar que eu posso falar, que eu posso pregar o Evangelho, que eu posso levar uma Bíblia, onde eu for eu posso levar a Bíblia, no ponto de ônibus eu posso pregar o Evangelho, na fila do banco eu posso pregar o Evangelho, no supermercado eu posso pregar o Evangelho, no salão de beleza eu posso pregar o Evangelho, no hospital eu posso pregar o Evangelho, aonde eu estiver eu posso falar do Evangelho. Me faça reconhecer. E ele continua no verso 5: deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, comparado à tua presença. Olha só, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Ele faz a comparação da vida dele com a vida de Deus. Deus é eterno. Deus é eterno. Ele compara a vida dele como alguns palmos. A nossa vida, ela é breve, ela é curta. Nós já estamos no final do ano. 2021 está acabando. 27 de outubro hoje. Semana que vem já é novembro. Natal, nós vamos fazer um culto, né, de final de ano, igual nós fizemos, né, da outra vez. Uma comunhão deliciosa, mas aí já está acabando o ano. Passou. E com quem você conversa, com quem a gente bate papo, já acabou o ano, né? E o que nós fizemos? Eu ganhei uma alma para Jesus. Eu orei por alguém, eu intercedi por alguém. Eu tive uma experiência com Deus. Eu marquei a vida de alguém. Em 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim no verso 17 e 18: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O apóstolo Paulo aqui também, da mesma forma que Davi compara a eternidade de Deus com a vida humana, com a vida do ser humano, com o natural, com isso que a gente vê, ele chega à mesma conclusão. Olha, por mais tribulações que eu passo, por mais dificuldades que eu passo, essa vida, o tempo que dura isso, o tempo desse sofrimento, não se compara com aquilo que eu vou receber, não se compara com a eternidade, com o deleite que eu vou ter com o meu Senhor, não se compara, não é nada. E ainda no verso 5, no final: na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é o quê? Pura vaidade. Quem sabe o que é isso? Está dando para ver? Sumiu? Some, não some? Essa palavra aqui, vaidade, ela, quando foi escrita no original, em hebraico, é rebel, com H, rebel. Sabe o que ela significa? Isso. Vapor. Vaidade quer dizer isso. Passa.
Quando Salomão fala, tudo é vaidade, Eclesiastes 1:2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vaidade, vaidade, vaidade. O que é vaidade? A palavra vaidade no original quer dizer isso. Um sopro, um vapor que some. Você toma banho, você acaba de tomar banho, o espelho está todo embaçado. Você vai trocar de roupa, a hora que volta, vai embora. É isso. É isso. Então, a nossa vida é um sopro. Nossa vida passa. Quando nós contemplamos as coisas de Deus, quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para aquilo que é eterno, para aquilo que não se vê, o nosso jeito de viver, o nosso modo de vida, ele começa a ser diferente. Nós começamos a pensar aonde meu irmão vai passar a eternidade, aonde aquela pessoa que todo dia eu cruzo com ela, todo dia eu falo com ela, o que eu posso fazer? Eu começo a orar mais, eu começo a buscar mais a Deus, porque é para lá que eu vou então. Eu começo a me relacionar mais com Deus, eu começo a me interessar mais pela palavra de Deus, porque ela é eterna. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Céus e terra passarão, tudo é vaidade, mas a palavra de Deus não é vaidade, a palavra de Deus é eterna, e é nela que nós temos que nos agarrar, é nessa palavra divina, essa palavra de vida, essa palavra que traz vida eterna, é que nós temos que nos agarrar. Agora, quando os meus olhos ficam só nas coisas dessa terra, só nessa natureza, eu não dou tanta importância para aquilo que realmente tem importância. Eu não me importo tanto com aquilo que realmente importa. Eu começo a valorizar outras coisas. O homem, quando respira, ele evapora. Quando a gente solta o fôlego assim pertinho da mão, a gente vê que o arzinho quente umedece a mão, evapora, porque a água vai saindo de dentro da gente, o líquido. É assim que a gente também, se você ficar deitado um dia todo, sem fazer exercício, sem fazer nada, você ficar lá deitado, de manhã até o final do dia, sem comer nada, sem fazer nada, você vai queimar mais de 1000 calorias, você vai emagrecer. Por quê? O seu fôlego está gastando o líquido, os sais minerais, você está emagrecendo, você está queimando calorias. É assim que emagrece, né? Ou ela sai através do suor, né? Da transpiração, mas ela sai de que forma? Através da água. O líquido, ele vai saindo de nós. E esse líquido, ele tem que ter uma reposição desse líquido, senão o quê? A gente morre. Por isso que a gente tem que beber água todo dia. Então Davi fala disso. Por mais firme que esteja o homem, é como um fôlego de vida, é como um sopro. Talvez você olhe para a pessoa hoje e você vê ela cheia de riquezas, cheio de bens, cheio de fama, de sucesso, de conquistas, mas amanhã pode ter acabado tudo isso, pode ter passado tudo isso. 39, verso 6. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, como uma tempestade em copo d'água. Corre para lá, corre para cá, e faz daqui, faz dali, não para. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Os tesouros de Davi, o que Davi fez? O que Davi fez com os tesouros dele no final da vida? Nós sabemos que Davi queria construir um templo para Deus, uma casa para Deus. E Deus não permite ele construir, porque ele foi um homem de guerra, um homem de sangue nas mãos,
E Deus disse para ele: ó, você não vai construir, quem vai construir a casa para mim é o seu filho, Salomão, que vai construir. Então ele pega toda a sua riqueza, todo do tesouro do palácio e do tesouro particular dele, e ele oferece para que fosse construído a casa de Deus. Por que Davi, ele teve essa atitude? Porque os olhos dele estavam em Deus. Os olhos dele não estavam no palácio, não estavam na construção. Davi certamente pensou: já que eu não vou poder construir, eu quero participar dessa obra, eu quero de alguma forma cooperar. E mesmo ele não construindo, mesmo o nome dele não saindo lá no templo, ele entrega daquilo que era particular dele, não só que era do palácio, que certamente era devido para a construção, o que seria realmente para a construção, não, mas ele acrescenta daquilo que não precisava. Ele poderia deixar aquele dinheiro para o Salomão, para os outros filhos, para a sua descendência, mas os olhos de Davi estavam em Deus, os olhos de Davi estavam na eternidade. Ninguém nunca falou para Davi que Deus queria habitar em uma casa, mas Davi teve esse entendimento, Davi teve essa revelação, em fazer uma habitação para Deus. Porque Davi era um homem de comunhão com Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Conhecia aquilo que agradava a Deus. Agora trazendo para nós, para os dias de hoje, presta bem atenção. Nós temos acumulado tesouros aonde? Nós temos acumulado riquezas aonde? Aonde nós temos acumulado riquezas? Mateus 6,19 fala: não acumulem tesouros sobre a terra. Por quê? Porque o ladrão vem e rouba, a traça e a ferrugem corrói, mas acumule tesouros no céu. Como nós podemos acumular tesouros no céu? Como nós podemos acumular tesouro no céu? Amando a Deus acima de todas as coisas, amando o nosso próximo como a nós mesmos, dando testemunho de Jesus nessa terra, vivendo para Jesus, testemunhando Jesus, agradando o coração de Deus. Dessa forma nós vamos acumular tesouros no céu. As nossas inquietações não vai acrescentar um palmo, por mais ansiosos que a gente ande, nós não vamos conseguir acrescentar um palmo na nossa vida. As brigas que a gente tem, discussões, do que vale isso? Ficar magoado com alguém, ficar com rancor com alguém, falta de perdão, deixar de perdoar alguém, porque Jesus disse: se alguém te bater de um lado da face, dê o outro lado. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, 1 milha, se eu não me engano, 1 milha é 1 quilômetro 600, uma coisa assim. Ande 2 milhas, ande 3 quilômetros. Se alguém te roubar parte da sua roupa, dê a outra parte da roupa. Mas nós, muitas vezes, brigamos, não perdoamos aquele que pecou contra nós, como Jesus disse para fazer. Deixa eu te perguntar: você precisa perdoar alguém? Você precisa liberar perdão para alguém? Pense nisso. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que te magoou e você está triste com essa pessoa, está ferida e ainda não perdoa essa pessoa? Perdoe nessa noite.
como Jesus te perdoou, mesmo você sem merecer, mesmo que essa pessoa não mereça perdão, perdoe ela. E Davi entende isso nesse salmo. E no verso 7, ele faz uma pergunta: e eu, Senhor, o que espero? E nós podemos fazer essa pergunta nessa noite. Em que nós esperamos? Qual é a nossa esperança? O que a gente espera da vida? O que a gente espera do dia a dia? Ou estamos desesperados, em desespero? Uma mulher chegou em mim semana passada, e ela falou: meu filho saiu de casa faz 6 dias, sem celular. Ele falou que ia dar um jeito na vida dele, não falou nada para ninguém, ele não faz amizade com muita gente, ele é quieto, ele é paradão, e faz 6 dias que ele saiu de casa, e eu não tenho notícia dele. Eu estou muito angustiado, eu estou desesperado, Atos. Ora por mim, por favor, ora por ele. Como é que ele chama? Ela falou o nome dele, vamos orar. Deus, o Senhor sabe aonde ele está. Vai lá agora e toca na vida dele, faz ele voltar para cá. Oramos por ele. Eu peguei, coloquei a mão no ombro dela ali, orei pela vida do filho dela, orei por ela, orei pela família. Isso foi semana passada. Fazia 6 dias que o rapaz disse que ia dar um jeito na vida. Você que é mãe, misericórdia, né? Ouvir isso do filho e o filho sumir, né? Vou dar um jeito na vida. Essa semana eu encontrei com ela. Ela veio: deixa eu te contar. Aquele dia que você orou, quando foi de noite, eu lá na cozinha com a minha filha, arrumando a casa, arrumando a janta. De repente escutamos um barulho no portão. Minha filha falou: ó, o portão, ó, o barulho do portão. Eu disse: deve ser o marido, deve ser o pai. Aí a filha foi para o quarto, e a senhora ali, quando ela olha para trás, o filho dela chegou. No mesmo dia. Diante dessas situações, Davi, diante da fragilidade humana, diante da pequenez humana, diante do sopro que é a vida, em quem eu espero? Em quem eu coloco a minha esperança? E Davi, ele responde: tu és a minha esperança. Deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui nessa noite, você não precisa se desesperar. Você não precisa se desesperar. Você pode esperar no Senhor. Você pode fazer do Senhor a tua esperança. Isaías 64, verso 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, continua esperando no Senhor, continua esperando em Deus, continua fazendo do Senhor a tua esperança. Não faça da tua esperança o teu braço, as tuas habilidades, quem você conhece. Não faça disso a tua esperança, mas faça do Senhor a tua esperança. Agora deixa eu te contar uma coisa. Como eu disse aqui no início, o homem, ele evapora, o fôlego, nós vamos respirando, e vai saindo de nós esse vapor, essa água. Agora, existe uma água que não evapora, existe uma água que não evapora. Em João 4,10, Jesus, ele encontra com a mulher samaritana. João 4,10 diz assim: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e eu lhe daria água viva. Jesus, ele se encontra com uma mulher
num poço, onde tinha água parada, um poço até famoso, o poço de Jacó, até famoso, até muito conhecido, mas a água que estava ali, era uma água parada, que não tinha vida. Jesus, ele compara aquela água parada, com a água que ele tinha para oferecer para ela, diante da situação que ela vivia, diante do momento que ela estava passando. Ele diz para ela: se você conhecesse, se você soubesse, você me pediria e eu te daria da água viva. E é o que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Olha só, essa mulher estava olhando para onde? Essa mulher estava olhando para o natural, essa mulher estava olhando para baixo, ela estava olhando para aquilo que passa, mas Jesus veio com algo do céu, Jesus veio com algo eterno para ela, Jesus veio com algo eterno para mim e para você. Jesus veio com algo vivo, com uma água viva que não evapora, que não passa, mas que renova, dia após dia, nos renova. Uma água que nos traz vida, uma água que nos traz esperança. Por isso nós não podemos ficar olhando para o poço, para a cisterna, para aquela água parada. Às vezes, sabe o que acontece com a gente, irmãos? Nós ficamos olhando para baixo, olhando para aquilo que está parado, para aquilo que não tem vida. Nós ficamos olhando para aquilo que, acabou a chuva, parou a chuva, o mato está seco, está tudo seco, a gente fica olhando para a sequidão. A gente fica preocupado com aquilo e pronto. E nos esquecemos daquele que é a fonte de água viva. Em João 7,38, Jesus diz: quem crer em mim, como diz a Bíblia, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu saí com o megafone, Rodrigão: creia em Jesus, creia em Jesus. Quem crê em Jesus, ainda que morre, vai viver. Crê em Jesus. Aí passou o carro do circo, aquele Camaro todo colorido do circo, com o megafone desse tamanho assim, Sônia. Aí ainda bem que ele desligou. Aí desligou. Aí eu continuei falando, ele passou, depois ele ligou. E eu creio em Jesus, creio em Jesus. Se você morrer, você ainda vai viver. Se você crê em Jesus, você vai se tornar filho de Deus. João 1,12, aquele que aceita Jesus, a este é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Crê em Jesus, e muitas vezes, diante das circunstâncias, nós fazemos assim com os nossos olhos, ó, tum, e ficamos olhando para o poço, para a cisterna, para a água parada, para o natural. O que vai ser de mim, ó vida, ó céus? Mas nós devemos olhar para aquele que tem a vida eterna, aquele que é a fonte da água viva. Ela diz assim: por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Por acaso Jesus pode fazer algo que eu sei fazer? Por acaso Jesus pode fazer um milagre aqui, porque os médicos disseram isso? Será que Jesus pode? Será que Jesus pode fazer alguma coisa com a morte? Porque a morte é o fim. A morte, ninguém pode fazer nada com a morte. Pois é. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquilo que traz vida aos homens é diferente da água parada, da água da chuva, da água da caixa d'água, da água da torneira. Aquilo que traz vida aos homens é a água viva, aquilo que te renova, aquilo que te fortalece no dia que você está fraco, no dia que você está desanimado, no dia que não tem esperança. É o próprio Jesus, é a água viva, Ele é a água viva. Ele é diferente dessa água que a gente vê cair da calha, do telhado, da chuva. Ele é diferente. Por mais que aquele poço fosse famoso, por mais que aquele poço fosse conhecido por toda a comunidade, aquela água não mataria a sede daquelas pessoas para sempre.
mas a água que Jesus oferece, essa água nos sacia permanentemente, para sempre. Mata a nossa sede, seu José, para sempre. Eu, quando eu estou triste, angustiado, desanimado, eu começo a cantar uma musiquinha. Não canto no louvor porque não me deixam cantar, mas eu canto no carro sozinho, no banheiro, né? Quando eu estou assim, perto da família também, eles não gostam muito. Então, quando eu estou meio sozinho, eu canto: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Sabe por quê, Karina? Porque a água viva está dentro de nós. Viva, a água morta, você bebe ela e ela vai embora. A água viva, quando você dá vazão para ela, ela te vivifica, ela te renova, ela te transforma, ela te enche de fé, ela te enche de coragem, ela te dá uma nova perspectiva, ela te faz você olhar para aquilo que é impossível, mas sabe que Deus pode fazer. E essa água está dentro daquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras. E aí eu canto: renova-me. Canto. Deus, ele, eu não sei como é que é, eu acho que ele deve ter um processo, né, que leva o cântico para os ouvidos de uma forma especial, né, porque eu percebo que ele não se importa, ele não fica triste, pelo contrário, ele deve se agradar, porque eu vou sendo renovado, certa vez eu cheguei aqui, abri o núcleo de tarde, fiquei aqui, triste, pesado, desanimado, olhando para as coisas naturais. Falei: não, peraí. Renova-me, Senhor Jesus. Desse jeito, desafinado, sabe, ô Denilson? Igual nós cantamos aqui quando nós estamos orando aqui, aquele jeito lá. E começa, essa água viva começa a explodir dentro. Ela começa a borbulhar, ela começa a levantar. Ela faz igual esses vulcões que estão em erupção. Começa a explodir dentro da gente, e aquilo que a gente estava vendo em preto e branco, começa a aparecer cor, a gente começa a ver colorido, a gente começa a ver sentido, a gente começa a ver luz no fim do túnel, a gente começa a ter esperança, e a gente fica cheio de fé, porque a água é viva. A água é viva, Valdomiro. A água é viva. Crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios. E diante de uma situação que alguém chegar à sua volta, falar: rapaz, estou desesperado, eu estou assim. Não, peraí, deixa eu orar com você, porque tem água viva dentro de você. Mesmo que você, às vezes você vai, tem dia que a gente está mais triste que a pessoa, mais desanimado que a pessoa, mas quando aparece alguém nesse dia, querendo uma oração, querendo uma palavra sua, meu irmão, lembra da viúva pobre que não tinha azeite, que ela pegou o pouquinho de azeite que ela tinha, e pegou emprestado as vasilhas dos vizinhos, e foi enchendo, só parou de encher porque acabou as vasilhas. É isso que Deus faz com a gente. Você está desanimado, você está triste, você está para baixo, aí Deus vem e manda alguém pior que você, para você dar uma palavra, para você orar. E aí você derrama o azeite sobre ela. Aquele pouquinho que você tem, você coloca nela. Você derrama, e o que acontece? Deus multiplica o seu azeite, Deus multiplica a sua farinha, Deus multiplica as suas energias. É melhor que Red Bull, Rodrigão. Água viva, queridos. Tudo é vaidade, vapor, some. Mas a água viva que Jesus veio trazer para nós, a água viva que é Jesus, a água viva que também muitas vezes a Bíblia simboliza como o Espírito Santo, a água viva que é o próprio Deus, segundo disse Jeremias. Ela está em nós, que cremos em Jesus, ela está à nossa disposição, e ela nos faz caminhar por mais 40 dias, ela nos faz permanecer, ela nos faz perseverar, ela nos faz continuar, e ela tem o poder de fazer de nós uma bênção aonde nós estivermos. Aonde você estiver, queridos, não tem desculpa, você
tem que ser uma bênção. Porque você tem o Deus que é criador do universo dentro de você. O maior dos espíritos habita em nós. O Filho do Deus vivo deu a vida por nós. Nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós precisamos dar vazão para que esses rios fluam dentro de nós. Fluam dentro de nós. Eu não estou dizendo aqui que as coisas vão acontecer conforme nós planejamos, não, porque o homem faz planos, Provérbios 16:1, mas quem dá a palavra final é Deus. Quem autoriza é Deus. Quem faz do jeito que Ele quer é Deus. Mas também o profeta diz que eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito para te dar o fim que você deseja. Nós às vezes não sabemos o caminho, como fazer. Pensamos que é daquele jeito que tem que fazer, mas Deus é que sabe, para dar o fim que nós desejamos. Ele tem pensamento de paz e não de mal. Então nós podemos crer, nós podemos confiar, e nós temos que deixar esse rio de água viva fluir de dentro de nós. Imagina o desespero dessa mulher. Imagina quanta gente desesperada tem aí por aí, que você conhece, que no seu caminho. Esses dias, terça-feira, ontem, foi um rapaz lá em casa fazer um serviço, e na hora de pagar, e eu falo para vocês, né, até fiz o vídeo da Esther, passando ela no caixa do supermercado, não sei se todo mundo viu aqui. Eu peguei a Estherzinha, passei no caixa do supermercado, fui passar no caixa do supermercado assim, Luizinho, você viu, não sei se você viu. Aí passa aqui, a mulher falou assim, não tem valor isso aí não tem valor, isso aí é valiosíssimo. Meu, verdade, moço, você tem razão, vale, não tem preço aqui. Coloquei ela de volta no carrinho, que eu estava brincando com ela. Foi isso que Jesus fez, foi isso que Deus fez por nós. Ele deu o Filho dele para morrer no nosso lugar. Então assim, prestando atenção no que está acontecendo, aí esse rapaz foi lá em casa, e na hora de passar o cartão, ele falou, mas tem sinal, mas está conectado, mas não passa. Tem sinal, está conectado, mas não passa. O que está acontecendo? Eu olhei para baixo e falei, pronto. O que é, hein? O que é? Ele preocupado com o sinal do cartão, e eu preocupado com o sinal de Deus. O que é? O que é? Aí eu falei para ele assim, dá uma voltinha no carro, que às vezes, né, você está parado num lugar, às vezes não vai, né? Aí ele deu uma volta no carro dele assim, estava parado em frente à calçada, em frente de casa. E aí eu entendi o que era, e pegou o sinal do cartão e passou. Quando ele veio me dar o cartão, eu falei, é o seguinte, está acontecendo assim e assim na sua vida? Ele falou, tá, então é assim que vai acontecer. Aí eu olhei para ele e falei, você é crente, não é? Eu sou, então você sabe o que está acontecendo, né? Então, não, obrigado pela palavra, Deus abençoe. Irmãos, tem gente desesperado que cruza o nosso caminho sempre, todo dia. Lá no trabalho, Carlão, as pessoas cruzam o nosso caminho, e o rio de água viva está dentro de nós. O rio de água viva está dentro de nós. Deixa fluir esse rio, dá vazão a esse rio. E quando eu estiver para baixo, quando eu estiver triste, canta essa musiquinha, renova-me, ou alguma outra que você sabe, e Deus vai te renovar, e Deus vai te fortalecer, e você vai ser animado, você vai ser edificado. Para a gente concluir, o próprio Deus é a fonte das águas vivas. O próprio Deus. Jeremias 2, verso 13. Porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não seguram água. E eu volto para a pergunta de Davi, e eu, Senhor, o que espero? Vamos ficar de pé, para a gente orar?
Faça essa pergunta para você. E eu, Senhor, o que eu espero? Davi diz: Tu és a minha esperança. Esse é o dom de Deus, a água viva, que mata a sede, que satisfaz, que opera no nosso íntimo, aquilo aonde homem não consegue dizer, revelar, mostrar. Até o melhor amigo, até o cônjuge não consegue entender. Deus vai lá e sonda o teu coração e te entende sem você explicar, e te fortalece e te anima. Essa água viva está dentro de nós. Essa água viva, ela trabalha em nosso favor. Aquele nunca se viu, nem se ouviu um Deus além desse, que trabalha por aqueles que nele espera. Coloque a tua esperança no Senhor nessa noite. Espera em Deus. Espera em Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, queremos colocar os nossos olhos naquilo que a ferrugem não corrói, que a traça não corrói. Não queremos colocar os nossos olhos naquilo que passa, naquilo que é vaidade. Tudo aquilo que passa, Senhor, nós não queremos olhar para essas coisas, mas nós queremos olhar para as coisas do alto, para as coisas eternas. Queremos olhar para o Senhor, queremos olhar para a sua palavra, queremos olhar para a eternidade, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, as moradas eternas que o Senhor tem preparado para nós. Nessa noite, Pai, renova os meus irmãos, fortalece a nossa fé, nos edifica, Senhor. Espírito Santo, o Senhor que conhece os sentimentos, as emoções, as intenções do coração, começa a tocar agora em cada coração, Senhor. Eu te peço que cada um de nós possamos sair daqui fortalecidos, animados, cheios de fé, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, sopra sobre nós. Sopra sobre nós, Senhor. O fôlego de vida que não passa, sopra sobre nós. Sopra sobre cada coração, Senhor. Sopra sobre cada vida nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que saímos daqui entendendo, Senhor, que diante do Senhor nós somos um sopro, mas que mesmo assim, Senhor, mesmo assim, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou primeiro. Mesmo assim, o Senhor tem um propósito para nós. Mesmo assim, o Senhor nos chama de filhos. Mesmo assim, Senhor, o Senhor enviou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Mesmo assim, Senhor, o Senhor se preocupa conosco. E nós queremos colocar a nossa esperança, toda a nossa esperança no Senhor. Não queremos olhar para baixo, não queremos olhar para os poços, para as cisternas de água parada, mas queremos olhar para aquele que vive, queremos olhar para a água viva, a fonte de água viva,
Queremos levantar os nossos olhos e olhar para a fonte de água viva, Senhor. Em nome de Jesus. Oh Deus. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.